Pois é, que tem aqui uma pergunta bem interessante que eu estava assim pensando, nessas expedições, né? Porque você agora, assim, você não é arqueóloga, né, de profissão, mas você já está desenvolvendo isso, né, em você, naturalmente dentro de Dáquila. Como é que é essa pesquisa? O que você tem que sentir? Você tem que sentir a frequência do local, tem que estar atento às percepções, onde você vai encontrar, né, o local, por exemplo. Você vê esse local de forma virtual, vamos dizer assim, Ratanabá, de forma virtual, digamos que vá lá, né? E como que é essa diferença? Porque estar lá é uma coisa, lá é inóspito, né? E ver virtualmente e você estar lá é diferente. Como que é isso para você? O que você pensa primeiro? O que acontece nessas expedições realmente, a nível assim, frequencial, vamos dizer assim? Sim. Sobre a questão das pesquisas, né? O Uhum. que acontece, gente? Antes da gente ir para uma pesquisa, a gente faz uma pesquisa gigante, né, anteriormente, né? Então, assim, sobre o local, sobre o que tem lá. Além disso, a gente tem várias equipes, né, vários associados, né, que estão nos estados, que eles vão para esses locais, eles já estão, né, com muitas informações, então eles antecipam muita coisa para a gente. Então, por isso, né, esse agradecimento agradecer muito, né, os pesquisadores, o pessoal que vai a campo, as pessoas que estão pesquisando, que antecipam essa etapa, né, do que tem lá, dos lugares. Então, assim, essa movimentação no Brasil inteiro e no exterior também, a gente tem vários associados fora que estão fazendo esse mecanismo, né, de ir até os locais, de pesquisar. Então, isso nos ajuda bastante, né, essa primeira pesquisa que os associados fazem nos estados. Então, eles encaminham as informações, a gente consegue analisar. Vocês notaram, né, que tem algumas vezes que a gente vai, por exemplo, a gente focou bastante no Paraná, Santa Catarina, a gente está na etapa agora de São Paulo, né? Algumas vezes já teve alguma pesquisa que a gente fez, que alguns pesquisadores fizeram em Goiás, Mato Grosso, mas tem alguns lugares que a gente está focando mais primeiro, né? Na sequência, com certeza a gente vai, porque tem muito lugar no Nordeste do Brasil, tá? Então tem associados no exterior, tem muitos lugares que o pessoal tem encaminhado da pesquisa. Então, assim, a gente primeiro faz essa prévia, né? Essa análise toda do material, do que tem lá, para a gente focar. Por exemplo, a gente precisa, nesse lugar que a gente vai, a gente tem essas características do caminho de Piabiru. Então, a gente vai verificar os locais, né? Realizar a logística para a gente poder chegar até lá. Então, pontuar esses locais. A gente precisa ir até esse local, porque tem as características que a gente precisa documentar, analisar, fazer as medições, preencher os dados todos que a gente precisa, dos dados que a gente está, todos os lugares que a gente vai preenchendo esses dados para poder ter isso tudo documentado. Então, primeiro a gente faz essa prévia, né? Aí, após isso, a gente vai até o local. Sobre a pergunta da Andréia em relação a algumas coisas que podem acontecer lá, no sentido, assim, de percepções, né? Isso acontece sim, tá? Então, assim, a gente está em algum local, isso já aconteceu, por exemplo, a gente está em algum local, inclusive as meninas, a Fernanda e a Luciana, eu acho que fizeram, na realidade, um vídeo nesse dia onde nós estávamos, que é em Santa Catarina. Então, nós estávamos lá andando numa trilha, na trilha do Piabiru, que é todo o caminho de pedra, e as meninas viam que tinha aquela folhinha, que ficava só a folhinha mexendo, né? Todo o mato completamente parado e só ela mexendo. Então, geralmente é uma interação dos elementais, né, da natureza. Então, elas documentaram isso, falaram sobre isso, e nesses pontos onde nós temos as características do caminho de Piabiru, onde nós temos o caminho de pedra, ou o caminho de grama, ou o caminho de areia, que é o caminho mesmo, nós temos ali um acesso, digamos assim, a como se fosse uma realidade paralela. Nós temos ali, nesses locais que foram feitos os caminhos, nós temos essa malha eletromagnética. Então, é propício acontecer algumas manifestações diferenciadas. Isso pode acontecer, né? E em alguns desses lugares que nós estávamos, aconteceu. E já aconteceu mesmo não estando no local próximo, né? A gente estava a alguns quilômetros, né? Isso em Santa Catarina,
quando a gente estava passando o LiDAR lá numa das últimas vezes, que a gente estava em cima dos campos do Quiriri. Então, algumas manifestações diferenciadas aconteceram mesmo a gente estando fora do caminho de Piabiru, do caminho de pedra. Né? Então, isso tudo é importante, gente, porque quando a gente está na pesquisa, a gente precisa observar tudo, né? A nossa visão, nosso olhar precisa ser 360. Então, a gente precisa prestar atenção no que a gente está fazendo ali, documentar, pegar as informações, fazer as medições, mas, assim, ao mesmo tempo, estar prestando atenção no que está acontecendo ao redor, né? Nas manifestações que podem estar ocorrendo. Né? Então, esse detalhe, essa pergunta da Andréa foi muito interessante, porque enquanto os grupos também estão indo a campo, é interessante a gente prestar atenção nessas manifestações que podem ocorrer, né, durante a pesquisa. É isso que é um diferencial dos pesquisadores de Dáquila também, né? Porque os pesquisadores de Dáquila vão também analisar uma coisa que um outro não iria, né? Que passaria por cima. E muitas vezes as informações estão ali também. É impressionante. Impressionante. Até isso me fez lembrar, Sandra, e às vezes alguns associados nos falam assim: nossa, eu já tinha passado outras vezes lá e eu não tinha percebido, né, como que aquela pedra está daquele jeito, como que aquele desenho está daquele jeito, como que tem aquele caminho naquele local, né? Então, assim, a gente está com outro foco por muitas vezes na nossa vida, né? A gente passa em alguns lugares, a gente não está focado naquilo. Então, assim, depois passou com outro olhar e aí percebeu, falou, nossa, como que eu não percebi isso outras vezes, né? Então, isso aí é bem interessante também, essa observação, que a visão muda, né? A forma da gente ver algumas coisas, do olhar, o nosso olhar muda, né? É Com a gente prestando verdade. atenção. É verdade. Caramba! E isso a gente obtém, né, eu acho, eu como associada, por exemplo, à medida que eu for fazendo os meus treinamentos, recebendo as ativações, né, das luzes e etc., eu acho que eu também vou galgando e adquirindo esse tipo de olhar mais aguçado, não é? Com certeza, porque o que acontece? É aquela questão que a gente falou da carga vibracional, né? Você Aham. vai, através da nave do GNA, que tem os flashes, né? Vai dando esses banhos fotônicos, e esses banhos fotônicos, né, faz com que a gente consiga absorver essas luzes, né? Então, isso que vai acontecendo com a gente vai conseguindo despertar outras coisas, desenvolver outras coisas, né? Além dos nossos 5 sentidos, né? Porque a gente sempre é muito focado nos 5 sentidos e a gente não tem nada além disso. Tem, né? Nós temos outros sentidos. Então, assim, tenho certeza que muitas pessoas já tiveram a questão de lembrei de alguém agora e daqui a pouco o telefone toca e é a pessoa que você lembrou, né? Então, não, eu pensei na pessoa e de repente mais à noite você se encontra com a pessoa. Você pensou na pessoa assim do nada. Essa pessoa vem na sua cabeça e de repente à noite você se encontra com ela. Né? Então, assim, isso são coisas, né, que vão acontecendo, vai aguçando cada vez mais as nossas habilidades, né? Então, assim, nós temos N habilidades, né? E essas habilidades, com o passar do tempo, elas vão aguçando. Então, tem períodos da nossa vida que nós estamos com a nossa habilidade matricial, por exemplo. Agora, no momento da vida que vocês estão, ela é X, né? Mas com o passar do tempo, com o desenvolvimento, essa matricial de vocês vai mudar, vai ser uma outra habilidade. A outra habilidade vai estar mais aflorada, né? Então, assim, com o passar da nossa vida, a gente vai passando por essas habilidades e a gente precisa, né, estar atento para poder aguçar elas também, para poder trabalhar elas também, né? Porque aí você acaba tendo esses sonhos premonitórios, né? Você consegue entortar algum metal com esse desenvolvimento, né? Esse treinamento que a gente vai fazendo no decorrer da vida. Nossa, isso é muito legal, gente. Né, Andrea? Eu estou aqui com o meu microfone às vezes desligadinho, que tem alguns barulhos que interferem. Nossa, assim, é um treinamento, né? Tem que treinar sempre e você vai adquirindo essas habilidades conforme você vai desenvolvendo. Como você falou, tem que fazer uma coisa de cada vez e você vai adquirindo e despertando. Eu acho que é uma questão de despertar, né, essas habilidades. E aí você vai direcionando mais o que você pode fazer e pode ajudar os outros também, né? Enfim, eu acho que é meio por aí.